Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gislan Vitalino, sou jornalista do Unisalles e esse é o Ponto Extra, o nosso podcast que te acompanha todas as terças-feiras aqui às 19 horas. Hoje temos aqui a nossa convidada, professora Jamara, professora e egressa do curso de fisioterapia. Bem-vinda, Jamara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E mais uma vez, mais uma noite aqui, né? Professora Carmen Silva, nossa reitora, e acompanhando mais uma conversa nossa aqui, não é isso, Carmen? Acompanhando e conhecendo também cada vez mais, né, a história das pessoas, a história do Unisalles, as pessoas que construíram o Unisalles, né? Uma alegria estar aqui com a Jamara hoje. Foi aluna do nosso curso de fisioterapia, professora do curso de fisioterapia e uma profissional de sucesso hoje. Então, vamos ouvir um pouquinho da tua história hoje, né, Jamara? Vai ser um prazer contar um pouquinho A que eu já Jamara vivi. conheceu o Unisalles como aluna, viveu o mercado de trabalho e hoje volta para dentro do Unisalles como professora, né? É isso aí. Então, a história aqui no Unisalles é imensa, é a parte da vida toda, né? Estar aqui hoje como professora, a gente brinca que passa pelos corredores e eu vejo a minha imagem jovem caminhando ao mesmo tempo, né? Entrei aqui em 2005, ainda Faculdade Salesiana, com todos os projetos do que virou hoje a Unisalles, né? E a decisão de virar físio foi também muito natural. Eu falo que veio como um dom, né? Eu ainda estava no ensino médio quando uma amiga falou assim, cara, você tem uma mão boa. A minha turma começou a fazer uma fila para receber massagem. Começou aí. E aí, vim na tentativa, fiz o pré-vestibular na época, né? Era extremamente engessado. E passei, né, no vestibular e veio a questão, tipo, financeira. E eu falo que o Unisalles me escolheu por sempre ter esse propósito educacional, além de fronteiras financeiras, né? Uhum. Então, eu entrei naquela época com uma bolsa institucional, que foi uma história muito legal, né? Eu descobri que eu vim estudar no primeiro dia de aula, né? Eu recebi a ligação na época da assistente social, do que era a Faculdade Salesiana, né, dando o ok da bolsa, e aí entrei num universo maravilhoso. A Unisalles, ainda mesmo quanto faculdade, sempre teve preocupação com tecnologia, atualização. Então, muitos recursos daquela época da físio, hoje ainda são muito atuais. Né? Nós éramos os melhores laboratórios e ainda somos, né? de estrutura. Então, quando eu entrei aqui, foi aquele choque de estar num ambiente educacional muito bacana. E eu fui descobrindo a fisioterapia e me apaixonando. E a humanização da instituição, e isso vai até hoje, é desde a portaria. Não é aquele bom dia forçado do porteiro que fala bom dia. Não, ele é, e aí, tudo bem? A gente sabe pelo nome, né? Muitos estão aqui desde a época que eu era aluna e a gente brinca até hoje sobre isso. Alguns locais que eu passo, na biblioteca, a pessoa passou e falou, mas você já esteve aqui, né? Cara, você era aquela aluna lá de 2005. Então, rola aquele choque. Que bom que você voltou. E, assim, são muitas histórias dentro desse campus, tá, gente? Eu era uma aluna muito aplicada, CDFzinha chata, muito. E eu sempre entrava em todas as monitorias. E a minha paixão era a anatomia, então eu brigava para ficar naquele laboratório, né? Antes da gente entrar nos detalhes dessas histórias, eu queria que você explicasse pra gente uma frase que você falou aí, que o Unisalles te escolheu. O porquê disso? Por que você entende que o Unisalles te escolheu? Pelo compromisso, e eu falo sempre isso, sem ser uma frase pronta, mas do coração mesmo, pelo compromisso de transformar vidas. E isso está impregnado em mim de uma forma tão real, porque era uma transformação onde eu não tinha nada para ofertar para o Unisalles naquele momento. Mas foi aquela mão que falou assim, pode vir estudar. E como é que você transmite isso que estava na sua essência, né? Que teve essa convergência com o nosso clima organizacional, vamos dizer assim, nosso ambiente de trabalho, a forma como se conduz aqui as aulas, o nosso dia a dia. Como é que você transmite isso hoje? Como é que você apresenta isso hoje na tua clínica? Você tem uma clínica hoje de fisioterapia. A clínica está há 15 anos, né? Desde que eu me formei.
e sempre ouvi dos pacientes, escutei até essa semana, o diferencial daqui é o acolhimento, a humanização. Porque isso a instituição traz aflorada. Não é eu só reabilitar um braço, uma perna, um joelho. É uma pessoa que está ali comigo. Então, eu me importar de ver o outro lado do ser humano fez a diferença na minha parte de mercado. De ter clientes que vêm de muitos lugares, de muitos quilômetros de distância, porque queria falar assim, aqui, Jamara, a gente é acolhido. Aqui você olha nos meus olhos. Legal. E é lógico que vem de uma essência minha, mas foi muito aflorada aqui. Que veio de um professor que olhava pra gente diferente. Né? Eu estava lembrando na sala dos professores esses dias de uma professora muito querida, né? A professora Celine, que ela às vezes olhava naquela forma assim toda... Eu sempre admirava ela, né? Hoje, quando eu entrei na sala de aula, algumas vezes vem a recordação dela falar assim... Todo mundo aqui pode estar em qualquer lugar. E eu olhava para ela numa admiração tão imensa. Eu falava, gente, ela é uma professora. Um dia, será que eu chego lá? E muitas, você já queria ser professora, então você olhava... Veio das monitorias, né? Pela instituição mesmo. Uhum. E aí eu lembro de muitas vezes, tem histórias assim... toma aqui já um livro. Era o olhar humano daquele profissional professor. Eu falava, caramba, o professor reparou que eu não tinha um livro. Ele me deu um livro. Uhum. Né? E isso foi agregando na minha essência e me levou para o mercado. Hoje nós, né, somos uma clínica de sucesso. Hoje a gente emprega vários físios e todos os físios que estão comigo são da Unisalles. Oh, que bacana. Né? Tanto os mais antigos quanto hoje como professora poder chamar, né? Então a gente ter esse acompanhamento hoje eu tenho do aluno e ficar hoje vendo ele bem e satisfeito com a profissão é muito bacana. E aí, me conta como é que você veio parar como professora aqui. Como é que foi essa trajetória de aluna para professora? Então, como sempre foi um sonho, sempre ficou aquilo no coração assim, um dia eu volto para dar aula. Os meus pés nunca saíram desses corredores. Eu falo que é uma coisa de alma. Desde o primeiro dia do vestibular, quando eu pisei aqui, eu falei, cara, esse aqui é o meu lugar. E eu nunca vou sair daqui por algum motivo, sempre veio... essa coisa no inconsciente, né? E já tinham se passado 10 anos. E aí a gente fala o tempo, né? Hoje eu trabalho muito isso com aluno. Espere o tempo para você estar pronto para aquilo. Mas sempre ficava aquela chama. Eu sei que eu sou boa na sala. Eu sempre fui boa monitora. Na clínica, eu sempre consegui fazer mentorias legais para outros profissionais, já antes de entrar aqui. E aí a minha vida começou numa pós, primeiro, né, para acupuntura, né, que é uma área que eu também trabalho. E aquilo foi aflorando muito. E na época da pandemia mesmo, eu recebi um convite para entrar no Unisalles e foi um grande presente. Porque o primeiro dia que eu chorei horrores, eu entrei... E engraçado que a gente não esquece, né, das coisas que marcam. Minha primeira aula como professora foi na primeira sala que eu estudei. Olha só. Na 121. Marca. E eu entrei ali... Aí eu entrei antes, né? Sou super metódica e melancólica e saudosista. E eu entrei antes, assim, né? E falei, caramba, eu tava ali na cadeira. E hoje eu tô aqui na frente. Então, o que a Unisalles faz é isso, né? É transformar e saber que você é, de fato, protagonista da sua história, mas que tem caminhos para percorrer, né? E aí, então, quando você entrou como professora, o modelo pedagógico já era outro, né? Você foi formada por um modelo de currículo tradicional. Sim, né? Super engessado, mais engessado, né? Verticalizado. Total. E eu vim com a cabeça... Pensando que ia pegar uma disciplina. Eu falei, bom, eu sou excelente em anatomia, eles vão me jogar no anatômico. E aí falou assim, não, você vai dar uma aula de pediatria. Aí eu falei, como? Oi? E aí é a desconstrução, né, Carmen? Igual você já tinha citado outras vezes, de um modelo mais horizontal que abriu os meus olhos. Hoje, como uma profissional, falando na parte mercadológica, que estou lá fora também trabalhando e recebendo profissionais, dessa é a diferença. Porque
o aluno ele se desembola do primeiro ao último semestre. Né? Então, quando eu cheguei e eu tive que me reconstruir, que foi muito bom. Porque você fala, cara, o que eu vou fazer na sala? E aí, não necessariamente precisava ser um slide chato, uma tela em branco e eu só falando, né? O primeiro choque foi ver aquelas cadeiras em círculos, que eu achei o máximo. A gente fosse na minha época, ia ser uma bagunça maravilhosa. Porque eu, enquanto professora, já continuo essa bagunça na sala dos professores, das cadeiras de rodinha. Os alunos amam aquilo, Não, né? essas cadeiras são sensacionais. Elas são maravilhosas. Eu queria uma cadeira dessa na minha sala. Elas são muito boas. E a visão deles estarem em grupo, né? Escutei esses dias o professor Alexandre falando aqui no podcast de... eu não me sinto diferente do outro que não vê. O professor vê todo mundo. Então, ninguém fica ali escondido. Então, é onde o aluno se arruma, onde ele quer mostrar. E aí, eu fui desconstruindo uma formação engessada para entrar numa sala e levar eles até a clínica. Falar, olha, o bebezinho tá assim. E levar ele no anatômico, e levar ele no laboratório de cinésio, para ele começar a enxergar dali, daquele primeiro período, tudo. E isso, pra gente hoje, quanto formadores de mercado, é importante. É uma diferença pegar um profissional que chega com uma mão melhor, né? Falando da físio, é um profissional que chega e encara aquele paciente de uma forma melhor. Integral, né? Porque o modelo pedagógico te permite realmente fazer essa construção da parte teórica, que você precisa conhecer, Sim. É claro, mas como você aplica. Então, em que momentos você aplica? E você entender que aquele músculo, aquele osso, aquele sistema tem uma função real. Né? Então, você não vai fazendo aquele caminho. E isso é muito bom, assim. E nos aproximou, assim, do aluno. Né? Eu sempre fui muito próxima, eu e os outros professores. O Unisalles tem muito de trazer os egressos, né? No curso de físio, a gente tem... Acho que quase todos os professores foram alunos da instituição, né? A gente está próximo dos 25 anos de curso. Então, tem muita história da físio aqui dentro. E o desconstruir para construir, que hoje nos possibilita, dessa forma de ensinar, eu vejo o aluno muito, muito mais à frente. Eu acho que sim, é esse diferencial, né? Quando eu comparo com outras instituições na clínica, de fazer uma entrevista, você fala, eu até brinco lá, falo, vamos fazer uma experiência e vamos chamar um estagiário de outra instituição. E aí você vê o engessamento. E é difícil para o professor assumir a desconstrução. Você vê esse engessamento em termos assim, de conseguir fazer a aplicabilidade daquele conteúdo teórico na prática. Porque eu vejo assim, eu vou atender um cotovelo. E aí o cara, se ele reclamar da dor no ombro, ele não consegue associar. Porque só na outra sessão que ele vai fazer o ombro. Entendi. Então, integralizar, e eu falo isso todos os dias, né? O corpo, ele é unido. Eu não consigo repartir um pedacinho. Então, a gente vai integralizando isso desde o início, fixa muito melhor para o aluno. Né? Então, é uma oportunidade e diferenciação do mercado real, assim. Vamos falar um pouquinho da fisioterapia. Né? Queria entender assim, esse mercado da fisioterapia. Né? Você como profissional hoje. Quais são os pontos? Assim, e é uma hora que esse momento é um momento que a gente pode contribuir também, falando um pouquinho para as pessoas, né, sobre como... Algumas dicas que você possa dar, né? Como a fisioterapia pode contribuir, né, para a saúde mesmo, para movimentos saudáveis, como um caráter preventivo, vamos dizer assim. Sim. Porque a fisioterapia ela é reabilitação. Né? Isso. A pessoa já teve uma lesão, vai lá fazer a reabilitação. Mas e o caráter preventivo da fisioterapia? Que foi muito bom você falar sobre isso, né? Principalmente no Brasil, né? A gente está num momento da fisioterapia de reconstrução, né? E isso, desde que eu me formei, já vem tentando, por alguns profissionais, entrar no campo da prevenção. Porque eu sempre falo na clínica, se você chegasse aqui um pouquinho antes, você não tinha dado uma hérnia. E isso é de um simples hábito, igual você falou. O que eu posso mudar no meu dia a dia para lá na frente não sofrer uma consequência? Isso dentro do campo da físio, mas, né, dos outros profissionais todos. Hoje a gente trabalha em equipes multi, né? Do nutricionista, do psicólogo, do fono. Como todo mundo pode atuar na prevenção e como isso, pensando numa política pública,
vai diminuir até, gente, vamos pensar numa esfera lá longe, lá no INSS, num afastamento, né? Algum tempo atrás eu fui fazer uma pesquisa num banco, né? De postura dos gerentes de banco, porque estava tendo um afastamento muito grande e era prejuízo para a empresa. Porque aquele cara ficava encostado e eu não conseguia gerar um outro profissional ali. E aí foi quando a empresa falou assim, eu preciso de trabalhar a prevenção desse profissional, porque ele é importante para mim. Então, sai do aspecto só, eu preciso de ter porque é uma norma. Então, quando eu tenho um profissional que hoje é uma realidade do nosso país, principalmente depois da pandemia, fica horas sentados. Hoje, muitas empresas mantiveram o home, né? Muitos profissionais de saúde ainda fazem atendimento online porque foi uma facilidade de você atender uma pessoa de um outro estado, né? E aí, de um simples movimento de você levantar a cada 1 hora, né? O fato de você se espreguiçar, levantar os braços, isso já é um fator que vai te ajudar lá na frente. Você não está ficando muito tempo numa posição. Se eu consigo fazer ajustes do meu ambiente de trabalho com uma boa iluminação, com uma mesa boa, com uma cadeira bacana, com todos os aspectos ergonômicos de um teclado, de um mouse, isso me favorita lá na frente, porque aí aquele profissional não se afasta, né, da empresa. E então é uma forma da gente pensar na prevenção. E a outra parte preventiva hoje, principalmente no Espírito Santo, que é uma cidade praiana de muito esporte, a gente vê a prevenção dos atletas de rua, que é um mercado imenso para o fisioterapeuta, onde ele já sai podendo montar uma assessoria preventiva de atletas. Esse mercado, ele não se confunde um pouco com o da educação física? Não, hoje a gente consegue separar muito bem e fazer grandes parcerias. Ótimo. Porque, por exemplo, eu tenho várias parcerias com educadores físicos que trabalham com corredores de rua na minha clínica, né? O que eles fazem? Jamara, avalia o meu atleta, porque eu, enquanto físico, consigo ter uma noção através de testes, né, validados cientificamente, do que pode acontecer. Como se fosse a gente brinca assim, uma bolinha de cristal, que eu falo, olha, se você não tratar este músculo, você vai sofrer uma lesão daqui a um tempo. Porque eu tenho um preditor que me fala isso. Então, a gente entra numa parte avaliativa para instruir e direcionar aquele atleta para o professor de educação física que acompanha ele. E, Jamara, então, essa tua experiência profissional, que você já tem uma bagagem bem grande, considerável, como é que você pega essa tua experiência profissional e traz aqui para a sala de aula, para os projetos integradores? Que isso é ótimo para a gente, né? Isso. Eu consigo transportar a cabecinha do aluno para esse universo. No primeiro momento, às vezes, eles olham com a cara feia. Professora, vai dar certo? Falei, vai. Vamos abordar a construção. A gente fala tanto de atendimento multiprofissional e não consegue separar, né? Essa pergunta sua foi maravilhosa. Tipo, não confunde? Confunde quando o profissional do outro lado, no caso do físio, não tem essa formação. Então, quando a gente joga isso para um projeto integrador, hoje a gente está com um projeto integrador de alguns professores aqui mesmo que já estão com a biomedicina. Vocês estão fazendo já intercursos? Com o mesmo. Já, hoje. Eu dei uma aula na terça-feira, acho que foi na terça, para biomedicina e para fisioterapia, onde a gente falou do mesmo assunto, que iam abordar públicos diferentes. Então, já foi uma forma de trazer duas formações juntas e ver as possibilidades que aquela prática pode gerar para os dois lados. Então, a minha visão enquanto profissional lá fora é trazendo isso de uma forma que vai ficando suave e eles vão vendo que dá para todo mundo se relacionar e ninguém agredir a área de ninguém com respeito, né? Então, a gente tem tentado trazer esses projetos e levar para a comunidade, né? A gente está levando para empresas de ergonomia, saindo do Unisalles e mostrando isso, onde dentro de um trabalho geral, global, dentro de uma empresa onde a gente fala de ergonomia, entra todo mundo, entra o psicólogo, entra o físio falando, olha, eu preciso melhorar esse movimento seu, porque como você fica muitas horas sentado, você vai melhorar. Entra lá o biomédico para fazer toda a parte laboratorial junto com a farmácia. Hoje eu já estou trazendo a farmácia para o CIASC junto comigo, né? Através dos coordenadores e dos professores. Falo, olha, o meu paciente não está sabendo tomar medicação, está atrapalhando a minha reabilitação. Sim. E aí a gente chama esse aluno lá da farmácia para entrar no nosso atendimento e conversar com o paciente.
Sim, porque a farmácia também, né, tem um trabalho dentro do centro Sim, de atendimento à comunidade. E aí a gente está trazendo para trabalhar junto com a gente já juntou a psicologia, eu falo que a gente vai tentando grudar todo mundo, a gente depende de todos. E você acha que esse processo sinérgico entre os cursos começou a acontecer em função desse modelo pedagógico que integra, ou isso naturalmente acontece porque os professores têm essa comunicação integrada? Não tinha. Você acha que o projeto induziu a essa comunicação? Com certeza. A forma de lidar hoje com a educação mais ativa faz também você sair da sua zona de conforto enquanto professor. Né? Que isso é importante. Eu acho que isso é para qualquer profissional. Sair da zona de conforto te faz crescer. Né? É muito confortável ficar dentro do consultório atendendo. E se eu sair da minha zona de conforto e fazer uma ação global? E se eu levar o meu atendimento para a comunidade algum dia? Isso qualquer profissional, não só da FISI, pode estar levando. Então, como isso está sendo muito enraizado na instituição, essa junção das áreas tem acontecido de uma forma que nunca aconteceu. Na minha época de aluna, não tinha. Quando você trouxe uma questão importante, né, de uma ação global. A Unisalles é uma instituição salesiana e a gente tem a pastoral aqui conosco. Né? E a pastoral nos abre um campo, uma perspectiva de um trabalho social fantástico. Né? E isso interfere positivamente em todas as nossas propostas. E você foi uma aluna, uma professora engajada com a pastoral, né? A pastoral me traz muitos momentos maravilhosos. Me sinto um dinossauro falando da pastoral, tá, gente? Porque fui uma das fundadoras, né? Foi em 2006, a gente fundou a pastoral aqui. Então, eu estava lá nos milhões de documentos que eu nem imaginava o que era montar uma pastoral, né? E isso também me diferencia enquanto profissional salesiana mesmo, da família salesiana, né? A oportunidade de estar trabalhando com a comunidade, com a pastoral, também faz parte do meu currículo profissional. Sem dúvida, a gente vê que lá fora as universidades valorizam muito o trabalho voluntário. E isso é algo que no Brasil a gente não vê essa valorização, mas que o Unisalles já tem isso na sua essência, né? Dessa valorização do trabalho voluntário, né? E isso você vai vendo ao longo do tempo. Eu hoje sou a amante do voluntariado, fiz muitos anos. Quando eu saí do Unisalles, eu fiz voluntário em hospitais. E aí você vai vendo que tem muitos estudos, né? O voluntariado traz muito mais prazer do que, às vezes, o que você está recebendo. Com certeza. Isso é real. Eu já ouvi algumas vezes que o aluno que passa por uma instituição de educação salesiana, ele é reconhecido de uma forma diferente, ele se porta de uma forma diferente. No mercado de trabalho, na instituição de educação em que ele se insere depois. Você, que viveu essa experiência de estar em uma instituição de educação salesiana, viveu a pastoral, a que você acredita isso? Por que é tão diferente estar numa instituição salesiana? É de fato o compromisso, e aí a gente vai falar de quem começou tudo, Dom Bosco. O cara ter uma visão, que isso me transformou enquanto ser humano, independente da religião que você acredita. Quando em uma das falas dele, ele fala que não bastava só a fé, mas ninguém sobrevive e não come só de fé, aquilo me transforma em ver que quem está na oração tem ação. Né? O agir com a fé. Então, um dos nossos projetos de quando eu era coordenadora da pastoral, a gente tinha um projeto chamado Projeto Bom Samaritano, onde a gente ia nos asilos aqui próximos à instituição, onde a gente arrecadava alimentos, e às vezes era para conversar com o outro. Aquilo vai te transformando, independente do que você crê. E isso te transforma o seu ser. Então, não vai ser forçado, vai acontecer, né? Então, esse diferencial é viver isso sem muita forçação de barra, né? Foi acontecendo. Então, essa transformação é para quem quer, óbvio que vai passar milhões de pessoas e isso é opcional, né? Eu escolhi viver a salesianidade de fato, não só a instituição enquanto educação, né? A escolha de entender o que o salesiano pode te transformar como pessoa foi muito boa. Então, eu tive a oportunidade de viajar, fazer missões, passar perrengue, né? Onde o padre falava assim, olha, leva uma bolsinha de remédio, porque a cidade que a gente vai só tem um barzinho. E a gente viver a parte da física, que eles faziam questão
de me mostrar como aluna salesiana, depois eu ainda voltei como físio, fazendo missão, e da gente fazer alongamento na pracinha de uma cidade, de eu passar uma tarde inteira sentado na porta da igreja, atendendo as pessoas de ver uma pressão arterial onde eles não tinham acesso à saúde. Então, é uma forma de transformação, pensando em políticas públicas, sem entrar, de fato, num sistema governamental. Isso é salesiano, né? Estar no povo. Então, eu tive essa oportunidade de estar com as pessoas, de entrar em casas e avaliar uma pessoa que nunca tinha tido um acesso à saúde. Né? Então, essa transformação vai crescendo e o salesiano te dá essa oportunidade. Né? Se você quer, minha filha, vamos embora. Muito bacana ouvir esse teu depoimento, né? Isso consolida muito o que a gente fala, muitas vezes a gente escreve nos documentos institucionais, né? A missão institucional, os valores que regem, né? Os nossos princípios e tudo mais. Então, a gente, às vezes, parece que é só um documento, mas não, né? Ele acontece na prática, né? E você está nos trazendo aqui uma história de vida formidável, né? Mostrando como isso realmente... Você sentiu isso na sua entrada como aluna, você sente isso como professora, você levou isso para a sua forma, para o seu... Sim, meu dia a dia de trabalho, das pessoas. Né? Muito bacana É tudo real, isso. É muito importante isso, né? E às vezes a gente fala do salesiano enchendo a boca de orgulho, porque é isso, né? O que eu me construí enquanto profissional, a base foi aqui, né? Passei por outras instituições para fazer pós e tudo, mas essa base pesada foi daqui, né? Então, é transformador. Muito bacana. Vamos pedir para ela fazer um merchan da clínica? Por favor. Né? Vamos aproveitar que a gente está num canal público que aqui. Legal! Qual é o nome da sua clínica? Onde fica? Então, Onde divulgar? Como eu sempre fui e sou a protagonista da minha história, a minha clínica tem o meu nome. Isso. Né? É a Clínica Jamara Araújo, ela está em Cariacica, né? Em Jardim América. Hoje a gente atende uma população muito grande, com muito respeito, né? Com profissionais dedicados e sempre levando a esperança de dias melhores, que é o que a reabilitação faz, né? Então, a nossa clínica tá aí promovendo, né, o trabalho à comunidade sem esquecer o que foi passado para mim e o que eu levo para os profissionais que trabalham comigo. Maravilhoso. A gente está falando aqui da sua trajetória como egressa do Unisalles também, e eu queria que você contasse para a gente como que é quando você conclui sua graduação, você vai viver ali 10 anos de experiência prática da fisioterapia, mas você ainda não sabe disso. Fala um pouco dessas incertezas, assim, você consegue lembrar desse momento? Muito caótico. Há um tempo atrás, a Fisioterapia Capixaba me entrevistou e fez uma pergunta parecida com a sua. O que você falaria para a Jamara de 10 anos atrás? A primeira coisa que eu pensei foi assim, não desiste. Porque é muito perrengue. A vida real, ela é dura. Eu brinco que eu falo assim, eu vivi nas paredes do Salesiano o meu mundo perfeito. E quando você sai, você quebra o mundo perfeito. Porque eu tinha todos os recursos, eu tinha os melhores elásticos, as melhores bolas, e eu caí dentro de um hospital público, gente. Onde eu não tinha nenhum recurso. Onde o equipamento era um equipamento tão antigo que eu nunca nem tinha visto. Haja criatividade, né? Haja criatividade. Se vira nos 30. E aí entra essa parte da criatividade, que aí você pega uma borracha de sangue para trabalhar, pede uma bolinha de leite, daquela de leite. E isso foi caótico. Eu pensei em desistir milhões de vezes. Porque a tomada de decisão para a construção da clínica foi uns 6 meses depois de formada. Ficava na minha cabeça assim, eu posso mais. Só que eu posso tanto que eu acho que o mundo não está pronto para Jamara Araújo. E eu tenho essa necessidade de fazer o que eu acredito. Se eu não acredito, eu não vou. Então, o que eu recebia de proposta da empresa e ficava lá e falava, não acredito nisso, nessa proposta. Eu preciso de mostrar a proposta que eu sei que dá certo. E aí foi quebrando a cara, né? A gente estava conversando aqui antes, né, Carmen? A forma de engessamento do que eu aprendi também foi um fator ruim nesse momento, né? Hoje, poder ver os alunos terem essa noção através de projetos integradores que a gente tem na instituição melhorou muito. Agora, para mim, que teve que tomar muito na cara, foi o choque de realidade
do plano de saúde, do concurso, onde hoje isso, né, tem mudado muito, mas a construção da clínica foi quase o galinheiro de Dom Bosco ali, educacional, até virar o que virou os salesianos em vários países, né? O galinheiro de Dom Bosco, você está falando, o pessoal não sabe o que é isso. Gente, vamos contar essa história. Tem uma das histórias de Dom Bosco que conta que ele, quando percebeu que a fé não bastava mais, que ele precisava de ensinar uma profissão para quem buscava, naquele momento, comer na igreja, porque os jovens iam para comer, eles não iam para rezar. Dom Bosco dava comida. E ele viu, não dá para dar comida, e se amanhã eu não estiver aqui? Então, ele entra num galinheiro lá da casa dele, ele e a mãe dele, a mamãe Margarida, e começa a ensinar ali uma profissão de sapateiro, né? Ele criou a oficina de sapataria dentro do galinheiro. Dentro de um galinheiro, e foi muito louco, porque como eu já sabia dessa história, quando eu comecei a montar a clínica, eu falei, cara, eu tô fazendo esse negócio aí. Se ele acreditou, eu vou também. Você vê uma coisa, que ele era empreendedor, ele era inovador, e isso se replica aqui no nosso espaço educacional, né? A gente segue à risca tudo que o Dom Bosco ensinou. E ele acreditava tanto que eu me espelho muito em Dom Bosco nisso, as pessoas brincam muito, mas é real. Ele não se encaixava dentro da fraternidade dele, que era de São Francisco de Sales, né? O nome de Dom Bosco não tem Sales. E ele, por acreditar muito, né, em São Francisco de Sales, ele fala, agora eu tenho que montar a minha congregação. E aí ele monta os salesianos. Sim. Porque onde ele estava, ele não se encaixava. E como eu ouvi essa história, esse filme milhões de vezes por causa da pastoral, ficou alguma coisa ali na minha cabeça. Então, quando eu não me encaixei dentro de uma clínica, eu falei, cara, tem que ser a Jamara Araújo. É isso aí. E aí entrou num cubículo, dentro de uma garagem, tá? Não foi um galinheiro. Comecei totalmente legal, gente, não escuta isso, não pode. Mas comecei na cara dura, né? Hoje, para ter a estrutura que eu montei, eu falo isso para os alunos todos os dias, eu comecei com uma maca que me deram e uma bola. Eu não tinha nada, só coragem. E nesse meio do caminho, a vontade de desistir aconteceu. Das pessoas olharem e falar, nossa, só esse lugarzinho? Aí por dentro eu falava, gente, meus professores falavam que eu era boa. Eu tenho que continuar. Aí entrou um, entrou outro. Eu lembro da minha comemoração quando eu tive 10 pacientes. Que eu cheguei em casa muito feliz. Cara, eu tenho 10 pacientes. Né? E hoje a nossa clínica tem mais de 100 pacientes rodando ali dentro. Então, quando eu fiz a festa de 10 anos, eu peguei as fotos da garagem e fui mostrando para os clientes que estão hoje. Que coisa linda. Né? E aí eles olhavam e falavam assim, você começou numa garagem? Eu falei, foi, numa garagem. Com a cara e com a coragem, porque o que a gente aprende de essência aqui, você não esquece. Né? Naquele momento, veio a dureza de você falar, cara, o mercado é muito duro. Eu sou muito boa para esse mercado. Porque a minha autoestima é elevada. E eu não aceitava menos do que eu tinha aprendido aqui. E não aceitava fazer menos, porque em muitas clínicas eu ouvia assim, faz esse protocolo. Eu falei, cara, o paciente não é um protocolo. E eu bati o pé que não era, e não era. E a pessoa e eu não me encaixava ali dentro. Então, eu tenho esse espelho de Dom Bosco na minha vida real, porque ele também insistiu. E eu também queria insistir e queria acreditar nesse sonho, né? Junto com a minha família. Meu pai foi um dos idealizadores. Eu lembro quando eu ganhei a bolsa, a assistente social conversando com ele, e eu falo que ele foi um pragmático aí. Ele fala para a assistente social, isso ele me contou no dia da formatura. Eu falei para a sua assistente social que você não ia dar trabalho no Unisales, no Salesiano, né, na época, e que você ainda um dia ia ser professora aqui dentro. Olha que maravilha. Então, no dia de assinar o meu contrato, eu trouxe meu velho, né? E aí ele olhou assim e falou, eu te falei que você ia voltar, né? Então, a história do Unisales se une à minha, né? Eu sinto emoção e alegria de falar isso. Que coisa maravilhosa, que orgulho, né? Que coisa fantástica a gente estar aqui com uma pessoa tão linda como a Jamara.
e nos ensinando tanta coisa, Jamara. Isso, bacana, obrigada. Você nos traz muita luz. Muito obrigada. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui contando um pouquinho disso. Dentro, né? Conta um pouco dessas histórias curiosas aí, você tem várias, né? Tem os off, né, da faculdade. Tem muita história engraçada. A gente aprontou muito aqui. A gente viveu isso aqui com muita alegria, né? Então, por exemplo, na minha época de aluna, a gente tinha o anatômico, onde hoje é o CIASC, mas era no outro andar, que hoje ainda está desativado, né? Eu ainda faço medo dos alunos, falo que ali tem um espírito. Não perdemos a molecagem salesiana mesmo como professora, né? E eu, monitora, fominha, óbvio. A minha monitoria acabava às 22h20 da noite. Naquele dia, os alunos terminaram, tava eu e um técnico. O técnico desceu para ir alguma coisa na cantina e falou, Jamara, fica aí, eu tinha uma prova. Naquela época tinha uns tablados para os professores darem aula, acho que no anatômico daqui embaixo ainda tem. E eu sentei para estudar para minha prova. Gente, 10 horas da noite, eu só escutei um assim, pá, 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 pá. Eu desci aquelas escadas que eu acho que eu passei por Dom Bosco no caminho. Eu cheguei lá embaixo, o técnico tava assim... O que aconteceu? Eu falei, não sei, mas tem alguma coisa. Gente, tinham caído todas as peças, né? Que a gente chama de anatômico, mas são corpos de uma mesa, de uma pilha de pernas. Pernas espalhadas pelo chão. Pernas espalhadas. Ai, meu Deus! E eu corri desesperadoramente. A gente aprontou muito aqui. Eu já consegui assistir o show do Kid Abelha escondido do Leon Salles. Eu não presto, né, gente? Porque no meio do ginásio, que também está desativado, então eu era monitora, eu ficava com a chave para ir embora, e eu comecei a ver aquele sonzinho, liguei para o outro monitor e falou, corre. E a gente assistiu o ensaio do Kid Abelha todo ali escondidinho. Era muita história, histórias da pastoral, gente. Onde a instituição pagou um ônibus para levar um material imenso para a Casa de Manguinhos, né? A gente tem essa casa de praia maravilhosa, onde a gente dava os retiros. Padre Oscar, super bravo, né? Jamara, tá tudo certo? Tudo certo, padre. E o ônibus chegou, a gente naquela euforia porque ia pra casa de praia. Entramos no ônibus e os materiais ficaram todos no estacionamento. Tapetes, computadores, televisões, tudo. A gente se deu conta quando a gente chegou em Manguinhos. E quem liga pro padre? Saiu e ficou tudo pronto pra carregar no ônibus. A gente só não colocou no ônibus. Volta o padre no Aparati, gente, indo e voltando com material puto. Nossa. Eu paguei um ônibus e vocês deixaram tudo lá fora. Pra gente era farra, a garrafinha de vinho tava lá. Era um trabalho feito com muita diversão, também muita alegria, não né? tinha peso, né? Então, pra gente, eu lembro, hoje eu fico pensando, né? As pessoas falam, você não enjoava de vir pra cá? Eu falei, cara, não. Porque quando eu tava na pastoral, eu me desconectava de aluna, né? A gente vinha pra jogar vôlei. Tem histórias, por exemplo, do Padre Vidal, que hoje tá aqui de novo. A gente jogando peteca numa rede aqui. Ele quebrou a perna jogando peteca. Padre Vidal? Ai, meu Deus. E era aquela diversão, e era aquela farra. E era entrar na casa dos padres quando não tinha dinheiro pra almoçar e almoçar lá dentro. E era dormir naquele sofazinho da reitoria, tá? Já dormi várias vezes ali. Várias vezes. Ia lá tomar um café com a Simônia, né, gente? Simônia tá aqui desde sempre. Tomava café, sentava naquela poltroninha que tá lá, aquela longarina antiga. Dormi muitas vezes ali. Não é uma acessibilidade, né? O Unisalles trazia isso pro aluno. Então, a gente se sentia que tava em casa. Simplesmente deitava e ficava. É um acolhimento que ele se expressa geograficamente mesmo. Sim. A reitoria, ela tá na frente do pátio ali, E aí você vai pensar, né? Tipo, era uma reitoria. Eu tava dormindo dentro da reitoria, tipo, que aluna surtada. Hoje tem outro sofazinho lá, mas também pode dormir lá. Tá não entrei aí. Mas sentir isso. Era magnífico. A gente aprontava muito assim, era muito bom. Muito bom, muito bacana. Quantas histórias, né? Tem muitas. Ixi, muita coisa boa. Esse tempo trazendo um pouco da Jamara fisioterapeuta agora. Você falou desse tempo de pandemia, que as pessoas estiveram muito dentro de casa. Citou esse problema, que a fisioterapia ela não é vista ainda como
deveria ser um acompanhamento contínuo. Sim. E o que você traz de dica ali, material, para a pessoa que tem vivido ainda o home office, às vezes ela está no escritório, mas ela passa muito tempo ali. Você consegue trazer mais dicas práticas para ajudar um pouquinho do dia a dia mesmo, né? Eu tenho uma cadeira, eu não posso comprar uma cadeira nova, bota uma almofadinha para um apoio lombar, né? O meu monitor tá muito baixo. Se tiver livros antigos, coloque para ficar na altura dos seus olhos. A medida é essa. Porque se eu fico com a cabeça muito baixa, eu vou gerar um problema cervical. Esse problema cervical pode me dar fraqueza nas mãos. Principalmente para quem está aqui, ó, teclado e mouse. O notebook, ele veio para nos facilitar acessos e levar ele a vários locais, né? A gente, quanto professor, usa o tempo inteiro, né? Tá lá na nossa mochila. Mas se eu puder, no meu estacionamento de trabalho, né? Na minha estação de trabalho, ter um mouse e um teclado separado, já influencia muito. Porque aquele teclado do notebook não tem nada de ergonômico pra gente, né? Ou no máximo você conseguia levar pra sua mão ficar assim, porque ela fica aqui assim, ó. Isso é péssimo. Então, é um esforço, né? É um esforço, me leva a lesões de esforço repetitivo, que a gente chama de DORTs, né? E às vezes é um movimento tão pequeno, né? Você não tão se pequeno. dá conta. Aquele movimento do mouse que você faz tão sutil com os dedos, já pode ocasionar algum problema. Pode, porque é a repetição. Então, hoje existe no mercado, né? Um teclado e um mouse ergonômico, onde ele dá um descanso pro seu polegar. E a outra dica é, a cada 1 hora, se puder, você tá ali, não pode levantar, pelo menos alongue os dedos. Né? Um movimento de flexão e extensão dos dedos, né? Que é o flexionar, o dobrar e o estender os dedos. Ali você já está se ajudando. Então, é uma pequena mudança de hábito ali que te faz diferença. Ter um apoio para os pés. Minha empresa não fornece, né? Eu tenho em casa. Bote algumas almofadas. A gente precisa de trabalhar a circulação sanguínea, né? E aí vem muitas varizes e as dores na perna. E de um simples movimento, não tente deixar a garrafinha de água ali do lado. Vá até o bebedouro beber, que aí você levanta. A garrafinha fala, mas eu não esqueço. Não, bota um alarme para beber água, mas é o momento que você levanta. Né? Às vezes a gente está tão cego ali no home, né? Lendo um documento ou atendendo tantas vezes que você não levanta, né? Então, a garrafa está aqui, é prática, mas ela seria uma desculpa para você se levantar. O home office para fisioterapia ele é visto como um benefício, essa disponibilidade, ou ele dificultou mais o trabalho dos fisioterapeutas? Como é que é isso? Foi uma loucura. Eu sempre fui a profissional que gosta do toque, eu gosto de ver e eu gosto de pegar a pessoa. Para mim, foi uma aceitação até muito difícil. Só que eu me vi no momento que meus pacientes não podiam me ver. A pandemia estava acontecendo e as pessoas continuavam doentes, né? Existiam outras doenças acontecendo ou se somando, né? A gente fala em dor, por exemplo, hoje já sabe que a dor ela tem um fator psicossomático. Sim. Então, se eu estava naquele caos da pandemia de pessoas morrendo e eu já tinha uma patologia que me gerava dor, aquilo foi se exacerbando. E aí eu fui criando isso, a gente foi acompanhando o crescimento dos outros físios, kits para os pacientes. Então, eles iam à clínica e eu tinha uma sacolinha onde tinha um elástico, uma bola, e aí eu mandava ele arrumar um cabo de vassoura. E ali eu fazia o meu atendimento por vídeo, mas no início foi muito difícil. E aí hoje a gente pode ver que virou uma acessibilidade. Por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha viajando internacionalmente e ele tem um problema de hérnia de disco muito grande. Ele precisa de fazer o tratamento comigo. Mas se eu só dar uma prescrição para ele fazer, a gente não faz, né? Quantas pessoas têm em casa uma bicicleta segurando toalha? Vira ou cabide. Bolsa. A gente não faz. Então, o online me trouxe uma outra possibilidade de tratamento e financeira. Sim. Então, a partir do momento que o meu cliente leva aquele kit, igual esse cliente meu leva, tem um determinado horário do dia que eu ligo para ele e a gente começa a sessão ali. Eu uso o mesmo kit desse lado e ele lá. E eu vou passando a série como se eu estivesse do lado dele. Essa parte da tecnologia, ela veio para ficar.
né? E isso a gente tem tentado até inserir aqui dentro, né? Tá caminhando lentamente para a área da saúde porque é difícil a aceitação, né? Mas a gente tenta colocar... agora a Unisalles já chegou aí com os óculos 3D, que a gente já quer fazer parceria. Realidade virtual, né? isso aí. Então, realidade virtual lá dentro da clínica, né? Trabalhar os gamers, que dá para usar da game terapia. Então, trazer a tecnologia para a saúde foi importante, né? Então, foi aquele baque muito grande entrar no online que eu nunca me vi. Imaginei pensar estar atendendo alguém, mas me possibilitou a não parar tratamentos de muitas pessoas. É muito legal que todos os traços da Jamara trazem um pouco dessa formação que está preocupada com o ser humano sempre, de uma forma integral, né? Que é um traço do Unisalles, né, cara? Ela é o exemplo mais gritante que a gente tem aqui dentro, né? Por isso a gente quis convidar a Jamara para fazer parte do nosso podcast hoje. Muito bom. Porque realmente ela é espetacular. Eu ter mergulhado aqui, né? Não botei só o pezinho. Vambora, dar o tibum e encara. E fez diferença. E faz diferença, né? Essa parte da tecnologia, a gente ainda quer mais parceiros. Eu já estou conversando com outros. A gente vai inserir. A cabecinha isso. da Jamara não para, não. Né? Ela trabalha em inovação, ela é empreendedora. Imagina, começou na garagem da casa. Olha isso. Foi uma loucura. Total empreendimento isso, né? Conversa um pouco com o que a gente já conversou aqui com a professora Alessandra no nosso último episódio, Exato. que é a postura de quem enfrenta o desafio como uma oportunidade, né? Encaça naquele desafio ali qual vai ser o próximo passo. Eu preciso de ver o copo mais cheio do que vazio, né? Exato. E a Alessandra falava aqui no episódio anterior, que a gente falou sobre empreendedorismo, que a gente está aqui nos projetos desenvolvendo competências, né? Então, para ser empreendedor, você às vezes tem esse talento. Você tem esse talento, é natural em você. Nem sempre o aluno tem. Eu tenho que enxergar Mas isso. o nosso papel aqui como instituição de ensino é desenvolver essas competências, né? Então, desenvolver essa vontade, a criatividade, esse processo todo que envolve a inovação, né? O que motiva o empreendedorismo, essa ousadia. E a gente consegue desenvolver isso quando a gente consegue mostrar as possibilidades, né? Quer dizer, desistir não é uma opção. Não. Ter medo não é uma opção. Só vai. Só vai. Isso, Unisalles, né? A gente brinca o tempo inteiro na instituição. Ir. Vai com medo e continua, que uma hora vale a pena. A gente conversa muito com os alunos sobre isso, né? Professora, foi fácil? Não, não é. Ainda continua não sendo. Porque se eu me acomodo, eu me estaciono. Exatamente. Né? Então, os desafios e as inovações, elas têm que ser essa provocação em todos, né? Do professor ao aluno, ao educador de apoio. A gente hoje ter pacientes com alunos com deficiências e a gente se reinventar, né? No nosso curso mesmo, a gente tem alunos autistas e para mim foi me reinventar, porque eles são super capazes, mas eu tenho que me transportar para aquele mundo e entender que vai. Hoje a gente tem uma aluna que foi fantástica no estágio, né? Autista, que o toque hoje é real para ela, né? E foi essa construção de entender que os diferentes também são aceitos e é uma realidade nossa hoje, né? Sim, e é uma preocupação sempre nossa também aqui no Unisalles, né? A gente faz sempre as semanas de formação. Sim. Aliás, o programa de formação docente, ele é contínuo e permanente, e a gente busca exatamente essas questões, a questão da inclusão, das deficiências, conhecer, né? O professor precisa conhecer, porque ninguém foi formado para conhecer a deficiência. E lidar o dia a dia um então desafio. A gente precisa realmente estar sempre atualizado, saber como fazer, buscar essas informações, não só na questão do deficiente, mas como as metodologias ativas. A gente promove, né, formações e metodologias ativas para os professores, para que esse modelo pedagógico, para que esse não é nem é o modelo pedagógico, essa formação salesiana, né, ela aconteça efetivamente dentro das ferramentas que a gente tem à disposição. Né? E é olhar para o aluno e encarar, né? O que eu posso fazer para ajudar naquela dificuldade? Então, por exemplo, essa aluna especificamente, ela é muito melhor nas minhas atividades online, porque ela é da leitura, ela é do vídeo, né? E ela extrai o perfil, né? E aí eu consigo jogar isso para ela e eu sei que ela vai dar conta, né?
É a gente conseguir ter esse olhar além. O aluno, ele não é um padrão, ele não é único, né? Hoje a gente tem que entender que o mercado disputa todos. A última pesquisa do Google que eu vi, eles adoram autistas na empresa de TI, porque os caras só param de trabalhar quando encerra o programa, né? Então, por que não pegar esses profissionais, essas pessoas e direcioná-los? Exato. É o nosso papel, né? Nosso papel. Então, a gente teve, por exemplo, uma conversa com uma mãe autista que falou, eu pensei em tirar meu filho da fisioterapia. Eu falei, mas a fisioterapia não é só tocar. Eu, enquanto profissional, tenho que te mostrar que existe o laboratório, existe o fisioterapeuta perito, existe o fisioterapeuta que trabalha embarcado, em navios, trabalhando ergonomia. Existem profissionais que estão aí na área totalmente acadêmica. Existem os gestores de saúde das prefeituras, tem físio lá dentro. Então, eu consegui mostrar para essa mãe, e ela não desistiu da filha, que tem outras coisas a serem feitas, isso em todas as profissões, né? E a gente não se limitar a um universo tão pequenininho, onde o mundo é tão imenso, né? Fantástico, nossa. Que legal. Muito bom. A Jamara tem muito conteúdo para compartilhar, tem muita história boa para contar. A gente poderia ficar aqui eternamente. Eu sou um rádio, gente. Não à toa, ela é personagem de vários dos nossos materiais. Tá participando aí de um documentário. Tô. Mas o nosso programa ele tem um limite de tempo e a gente vai encerrar, não é isso, cara? Naquele momento que a gente vai... Foi muito bom, gente. Muito bom, excelente. Jamara, obrigado pela sua participação. Fica à vontade se quiser deixar um recado, uma mensagem. Fica à vontade, esse espaço é seu agora. Ai, que bom, gente. Primeiro agradecer, né? Estar aqui no podcast da Unisalles, o Ponto Extra, é gratificante, né? Então, muito obrigada pelo convite. E o que eu deixo de mensagem é o que eu levo para a minha vida. Não deixe de sonhar e acreditar que você é capaz, né? Diante de tudo que vocês irão enfrentar, né? Seja na profissão de físio ou qualquer outros, né? Que vão estar nos vendo, nos ouvindo, é isso. Cada um de nós tem uma missão nesse mundo e vale a pena insistir no que você acredita. É isso mesmo, muito bom. É isso. Obrigado, Jamara. Obrigada. Professora Carmen. Nosso próximo ponto extra, qual que será mesmo? O nosso próximo vai conversar com o professor Léo Miglinas sobre os projetos que acontecem aqui dentro. É isso mesmo. Inclusive, vamos falar bastante de inclusão com ele, hein? Bastante. Ele é treinador da equipe paralímpica de natação do Brasil. Seleção brasileira de atletas paralímpicos que estão aí indo para as Olimpíadas, né? Temos a honra e orgulho de ter o professor Léo aqui conosco. Isso aí. Vai ser o nosso próximo entrevistado aqui no Ponto Extra. Próxima terça-feira, às 19 horas, então, temos um encontro marcado. Muito obrigado a todos por nos acompanhar e uma boa noite a todos. Boa noite. Valeu.